Amém? Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a nossa tarde. Nós estamos aqui hoje adiantando, a tarde da bênção, hoje segunda-feira, porque amanhã nós vamos ter um retiro o dia todo com a Igreja Evangélica de Presidente Prudente. Então nós estamos adiantando hoje, o nosso culto, tarde da bênção. Que Deus possa abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, nosso lar. Você, meu irmão, minha irmã, que vai estar entrando, que vai estar assistindo um outro momento, que Deus o abençoe, que Deus possa, aleluia, falar ao nosso coração, ao teu coração nessa tarde. Uma tarde gostosa, Ontem deu uma chuvinha à tarde, estava um dia quente, mas Deus abençoou, que amenizou a parte da tarde, e hoje está um dia bem gostoso, Que Deus proporcione amanhã um dia bom também, Onde nós vamos passar o dia todo, Amanhã feriado, 15 de novembro, e amanhã vamos ter um retiro com todo o nosso ministério, que vai ser bênção para a glória do nome do Senhor. Aleluia, Louvamos a Deus. A nossa sobrinha Rosimeire já está conosco. Deus abençoe minha sobrinha, em nome de Jesus. Que Deus dê graça, dê vitória a você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, Outros irmãos que vão estar entrando conosco nessa tarde, nós louvamos a Deus. Alguns outros que vai estar participando num outro horário. Deus é maravilhoso e vai estar abençoando as nossas vidas nessa tarde, Quero estar já, queridos, lendo uma palavra nessa tarde, no capítulo 10 de Marcos, versículo 46 em diante, a respeito da cura do cego, Cura de um cego. Marcos, capítulo 10, versículo 46 nessa tarde. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando eles saíam de Jericó, quer dizer, Jesus, e os seus discípulos, eles saíram de Jericó, e juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Aí chamaram ele então, o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu veja. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa da parte de Jesus aqui nos ensinamentos do Evangelho segundo Marcos, Capítulo 10, versículo 46. Aqui nós vemos que nosso Jesus, ele fez algo maravilhoso ali naquele dia, aonde Jesus passava ali pela cidade de Jericó. E ao sair da cidade, aquele moço, aquele homem, estava ali à beira do caminho, esperando alguém passar, talvez para te dar uma esmola, talvez para até mesmo conversar um pouco, não sei. Mas naquele dia algo diferente aconteceu na vida daquele rapaz, daquele homem. Ali não estava passando uma pessoa qualquer, mas sim estava passando Jesus. Aleluia. O nosso Jesus estava passando naquele dia à beira daquele caminho. Aleluia. Nós estamos felizes nessa tarde porque o Senhor tem uma palavra grande ao nosso coração. Nós estamos também com o nosso irmão Marcelo. Deus abençoe o irmão Marcelo, paz do Senhor. Com a nossa
nosso irmão Val, Deus abençoe você, Val, em nome de Jesus. A irmã Cristiane, Deus abençoe, querida. E aqui esta palavra onde eu estava lendo agora, capítulo 10 de Marcos, versículos 46. Naquele dia ali, o cego Bartimeu à beira do caminho, ele não esperava por aquilo que ele estava, ouvindo. E assim como ele ouviu que era Jesus, quando disseram para ele que era Jesus que estava passando por ali, o cego não ficou quieto. A Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de imediato começaram a falar para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, se ele parasse de gritar, se ele parasse de pedir, quando ali eles o repreenderam, ele não recebia a bênção que ele estava esperando. Ele não receberia a bênção do que ele necessitava, pois ele era um homem cego. A Bíblia não fala tanto tempo, mas era cego de nascença, acredito. E ali a Bíblia fala que ele não ficou quieto e começou a gritar mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por um momento a Bíblia diz que Jesus parou e perguntou quem era. E disse: traga ele até aqui. E aí quando disseram: venha, Jesus está te chamando, ele lançou dele uma capa. Aquela capa que havia em cima daquele cego que ele usava, talvez era uma proteção para o físico. Porque ali muitas vezes eu creio que ele pegava chuva, pegava frio, por estar sentado à beira não só daquele caminho, talvez ele ficava em alguns outros lugares mendigando por ele ser um cego. E aquela capa talvez estava suja, estava talvez velha, pelo tempo dele usar. E ele lançou aquela capa e diz que ele se levantou de um salto só e foi ter com Jesus. Eu acredito que quando ele ouviu a voz, que Jesus o chamou, ele deu assim aquele salto de alegria, porque ali ele precisava de algo naquela tarde. E ali nós vemos que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Olha só, Jesus nem perguntou o que ele queria. Jesus podia primeiro perguntar: mas moço, o que você tem? O que você quer? O que você precisa? E aí ele dizer: olha, Senhor, eu sou cego. Não precisou ele dizer o que ele precisava. Não precisou ele contar a sua história para Jesus. Apenas Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? E de repente ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. Irmãos, muitas vezes nós não precisamos falar para Jesus o que precisamos, mas precisamos de momento quando nós sabemos que Jesus ainda está próximo de nós, que nós possamos realmente ter a nossa iniciativa, a nossa primeira, nós temos que ser os primeiros a ser incentivados a pedir algo para Jesus. Pois ele está no trono, ele está esperando eu e você chegar até ele naquilo que nós precisamos. Aqui o cego estava sentado. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele não disse o que ele precisava. Muitas vezes você precisa de algo do Senhor. Então você não desista, não. Você continua insistindo, porque ali eles falaram para aquele cego: cala-se. Para que ele calasse e não continuasse gritando, porque talvez ele estava, acharam, os discípulos, que ele estaria incomodando Jesus, por ele estar gritando, por ele estar clamando. Primeiro ele falou com voz talvez mais baixa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E depois que mandaram ele ficar quieto, aí a Bíblia diz que ele gritou. Aqui quer dizer que ele gritou mais alto, ele insistiu, ele não desanimou. Que às vezes, muitas vezes, irmãos, algumas coisas faz com que nós nos calamos. Algumas coisas faz com que nós desistamos daquilo que nós precisamos e queremos.
Algumas vezes palavras vêm e nos magoa, nos entristece, e nós queremos deixar aquilo que Jesus já colocou nas nossas mãos. Aquele cego, ele não ficou quieto, ele não desanimou e não desistiu, mas ele gritou mais alto, ele clamou mais alto, ele insistiu com Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus se aproximou daquele moço, pediu para que trouxesse ele, e aí ele perguntou: o que queres que eu te faça? O que você precisa nessa tarde? Qual é a sua necessidade? O que queres que Jesus te faça nessa tarde? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Fale para Jesus. Aquele cego não disse que ele era cego, mas de momento o Senhor disse, ele disse: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus na estrada afora. Irmãos, aquele cego, ele não desanimou em meio a tantas dificuldades que talvez ele já tinha passado outras vezes. Quem sabe ele procurou ajuda em tantos lugares, mas ele nunca encontrou. Mas naquele dia, quando ele soube que era Jesus, talvez ele já tinha ouvido falar de outras curas, de outras libertação, de outros milagres de Jesus. E quando ele soube que era Jesus, que estava passando ali, eu acredito que ele colocou no coração: hoje eu preciso de uma bênção e eu vou clamar esse Jesus, mesmo que ele não me veja, porque Jesus não tinha visto ele. Jesus ia passando por aquele lugar e de repente aquele cego disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali, aqueles discípulos, as pessoas que estavam ali perto de Jesus, disse: cala-se. Mas ele cada vez mais gritava. Irmãos, Deus é Deus de providência. Basta nós nos colocarmos na dependência desse Senhor e Salvador, esse Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Aqui ele disse para aquele cego: o que queres que eu te faça? Queridos, o que você quer hoje para Jesus fazer em sua vida? O que você necessita? É para você particular? É para uma família que você conhece? É para o seu filho? É para o esposo? É para a esposa? Para quem é que você precisa de algo nessa tarde? Para quem é que você precisa pedir algo para Jesus nessa tarde? Para quem é que você precisa gritar mais alto um pouquinho? Às vezes você está falando com Jesus e ele talvez, não que ele é surdo, mas ele está ouvindo assim bem de longe, porque você está apenas orando. Começa a clamar mais um pouquinho, mais forte. Quando esse homem que gritou bem forte: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Deus colocou com que Jesus ouvisse e ele parou e perguntou quem era e mandou trazer. Vem aqui, filho, vem aqui, filha. O que você quer nessa tarde? O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Senhor, que eu seja curado. Senhor, que eu seja libertado, restaurado. Que eu seja justificado. Senhor, que eu entenda o seu projeto na minha vida. Senhor, que eu entenda o que o Senhor tem para a minha vida. É a mesma coisa lá em Jeremias 33:3, clame a mim, responderei coisas grandes e firmes que tu não sabes, que tu não conheces. Jesus, ele tem tantas coisas para responder para nós, mas para ele que responder, para que ele faça, nós precisamos clamar mais, precisamos buscar mais. Precisamos estar mais na sua dependência para que ele possa agir com cura, com tudo aquilo que nós precisamos, com tudo aquilo que nós necessitamos. Às vezes, para nós, é coisas impossíveis. Senhor, está tão difícil. É muito difícil, Senhor. Mas para Deus, não há nada impossível. Para Deus, tudo é possível ao que crê. Amém? Então, nessa tarde, se você crê, como o cego Bartimeu, a partir do momento que ele soube que era Jesus, ele creu que ele ia receber algo naquela tarde. E ele recebeu a sua cura, ele pôde ver novamente. Ele pôde voltar para casa com os olhos curados. E ali falar quem foi que deu aquela bênção na vida dele. Proclamar o evangelho, falar que Jesus o curou.
Para você falar que Jesus fez algo na sua vida, você precisa clamar mais, buscar mais, estar mais na posição que Deus precisa que você esteja, para que Ele possa te responder: o que queres que eu te faça? Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por essa palavra. O Senhor falou muito comigo aqui quando eu estava lendo esta palavra, para que eu não venha desistir, para que eu não venha me acomodar. Então, nessa tarde, é esta palavra. Amém? Ainda quero dizer que talvez tenha uma outra palavra também, onde Deus vai continuar a falar conosco. Mas essa primeira palavra é uma palavra assim, onde Deus fala grandemente, né, conosco. O que queres que eu te faça? Olha que palavra maravilhosa. É só nós abrir a nossa boca para começar a falar com Ele. Qual é a nossa necessidade nessa tarde? Amém? Glória a Deus. Queridos, aqui eu tenho também alguns pedidos de oração nessa tarde. Alguns pedidos meio difíceis, sim, mas Deus é Deus de providência, né? Aqui eu quero pedir por mim, pelo pastor Luiz, para que Deus continue nos dando graça cada dia, na presença dEle, né, com saúde. E Deus tenha ajudado, queridos, tem nos dado graça, tem nos dado vitória, eu posso assim dizer. E quero pedir pela minha família, né? Minha família do meu irmão Moacir, toda a família do meu irmão Moacir, meu sobrinho Maurício, a Rosimeire, que está conosco, toda a família, né, de cada um deles, pela família da minha irmã Lucy, pela família dela, né, o Alex, Jaqueline, toda a família, pela família da minha irmã Márcia, ali em Campo Grande, ela, né, sua filha Isabela, Daniel. Que Deus continue abençoando, deu vitória para ela esse final de semana, né? Meu sobrinho passou na carta de carro, Daniel, e eles ficaram muito felizes ali. A gente tinha orado, porque ele tinha repetido, né, no último exame que ele fez. Mas graças a Deus, esse final de semana agora ele fez, acho que sábado, sexta, sábado, e ele passou, né? Para a glória do nome do Senhor. Orar também pela Simone, minha sobrinha, filha da minha irmã que já faleceu, pelo seu pai, né, José Cícero, que está fazendo um tratamento de quimioterapia, de um câncer. Pela minha cunhada ali no Paraná, Aparecida, mãe da Andréia, da Fabiana, do André, todos os meus sobrinhos ali, em nome de Jesus, que Deus os abençoe nessa tarde. Ela não entrou ainda nessa tarde, eu acredito que ela não percebeu que nós estamos online hoje, né, segunda-feira. Ela entra toda terça, né, que Deus abençoe minha sobrinha Andréia. Pelo primo Jamil, que fez a cirurgia, está se recuperando, né? Pelo Domingos, um amigo também que fez cirurgia, está se recuperando. Pela dona Naide, continuar orando para que restaure a saúde. Elizabeth, pela Laurinha também, pelo Adir, toda a sua família. Pelo Rit, toda a sua família. Irmão Totonho, toda a família. Ali, assentamento Santa Irene, Santa Ana, as famílias ali, amigos, irmãos que a gente ama muito, né? Aprendemos a amar aqueles irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, né? Pelas células dos nossos, né, momentos de células que nós temos, terças e quartas. Amanhã nós vamos ter um retiro com toda a nossa igreja e vai ser bênção, eu creio. E se você que está conosco não conhece, não sabe, né? Participe ali conosco, vai ser uma bênção, vai ser numa chácara aqui, pertinho aqui, da saída aqui da Vila Marcondes, aqui no Ângelo Rena, essa rodovia Ângelo Rena, chama-se Chácara Jureta. É bem facinho, um lugar bem gostoso. Vamos passar o dia todo amanhã ali adorando o Senhor, louvando a Deus, né, trabalhando com criança, uma tarde de lazer, depois à noite nosso culto, que os irmãos possam participar e os irmãos que não poderem orar para que seja uma bênção em nome de Jesus, né? Também orar pela família do nosso irmão Benedito, pai do nosso irmão Edson, ali de Venceslau. Ele faleceu esse final de semana, né, seu Benedito? Então, orar pela família, que Deus console os corações de toda a família, em nome, família Benites, se não me engano, né? Em nome Zacarias Benites, ali de Venceslau. Orar por eles em nome de Jesus, né? E continuar orando, irmãos, um pelos outros, pelo nosso Brasil, não esquecer. Orar também pelo Ricardo, da nossa irmã
prima, irmã Sebastiana, pelo Ricardo da nossa irmã Marilene, pelo Mateus Júnior também, pela Maria Vitória, filhos da irmã Alcina, pela Lucilene, irmã da irmã Alcina também, que está internada, fazendo tratamento de câncer. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus, né? Irmão Wilson, esposo da irmã Rosana, está conosco, pedindo oração, né? Maria Nazaré também está conosco. Outros irmãos, a Daiane, minha sobrinha, também está conosco. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Irmão Testa, irmã Vilma, glória a Deus, irmã Carmen, muitos outros que aqui eu não posso, às vezes, ver todo mundo, mas que Deus abençoe a sua vida, né? Sua casa, sua família, em nome de Jesus. Que Deus possa continuar, irmãos, dando vitória. Eu estava esquecendo, tá aqui anotado. Orar pela Eloá. É a filhinha do nosso irmão diácono Renato e irmã Lene. Já faz uma semana, né, que ela está internada. Acharam que era meningite, fizeram, né, tiraram o líquido ali da espinha, mas não é meningite. Foi 2 veias na cabeça que ela ela está com uma má formação. E os médicos estão estudando, né, na última ressonância que eles fizeram, para ver o que pode ser feito. Então ela está sendo monitorada ainda, está internada, está bem, mas acho que vai ter que passar por uma cirurgia. Irmãos, vamos orar. A Eloá tem acho que 10 ou 11 anos ela fez, né? É uma criança ainda. Mas Deus sabe todas as coisas, né? É uma má formação de uma veia, né? Ela teve uma pequena dor de cabeça, né? Diz que na hora do almoço, no domingo, ela falou, ai, minha cabeça. E em seguida já começou a vomitar, passar mal, e daí levou lá para o HR. Enfim, irmãos, vamos orar. Para Deus nada é impossível, né? O que queres que eu te faça? Senhor, que eu seja curado, curada. O Senhor é Deus de milagre. Então que nós possamos orar por todos esses pedidos de oração, em nome de Jesus, por irmão Márcio Rogério também, continuar orando por ele, família, em nome de Jesus. Irmãos, pastor José sempre também está conosco. Hoje ele não entrou, talvez ele não percebeu que a gente está adiantando, né, a nossa live. Mas, queridos, é motivo de nós orarmos um pelos outros, porque nós sabemos que muitas famílias precisam de oração. Eu creio que você precisa, como eu preciso, como eu disse aqui, né? Aleluia. Que nós possamos realmente estar na dependência do nosso Deus. A irmã Juliana Caetano também está conosco. Deus abençoe, querida, né? A Rosana Wilson, né? Deus abençoe. E outros irmãos, alguns eu não vi. A Helena também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Né, que as mãos do Senhor possam estar sobre todas essas vidas, né? A Rose também está pedindo pela Rina Funari. Parece que eu já ouvi esse nome, né? Vamos orar. Uma amiga da minha sobrinha Rose, Rina Funari. Deus sabe, né, o problema, Deus sabe toda a necessidade, e nós vamos orar sim, nesse momento. Nós que estamos aqui, eu, meu esposo, o pastor Luiz, e você que está aí do outro lado, vamos orar, vamos interceder, né? Irmão Tessa também sempre tem pedido oração pela família, pela esposa, netinha, filhas, todos, né, da família, em nome de Jesus, né? Vamos orar, minha sobrinha, né, Daiane, vamos orar por ela, Natan, toda a família também, em nome de Jesus. A Jordânia, a Ariane está viajando, né? Vamos continuar orando, irmãos, para toda a família, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então, Pai. Diante da Tua palavra, onde nós já lemos nessa tarde, Senhor, e vimos a cura que o Senhor fez sobre aquele homem, Senhor, que não enxergava, que era cego, Pai. Eu não sei a necessidade dos meus irmãos, eu não sei o que está se passando nesse momento. Alguns, eu tenho aqui o relato, Pai, mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é um Deus que restaura a visão. O Senhor é Deus que restaura estas veias, ó Pai, que está talvez com problema ali na vida da Eloá. Outros que estão por passar por cirurgia, outros que passaram. Deus, outros que são problemas difíceis, Pai. Às vezes até mesmo desenganado pelo médico. Mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Porque quando o Senhor chegou diante daquele homem e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E quando ele disse: mestre, que eu veja, o Senhor disse: que faça a sua vontade. Queridos, a vontade do Senhor é aquela que você quer nessa tarde.
Por isso, Deus, opera maravilhas, milagres, para a glória do seu nome. Que o Senhor venha, Senhor, nessa tarde libertar, Senhor, vidas que estão em vício, vidas que estão precisando, Pai, de uma libertação. Deus, talvez de um incômodo, não sei, em algum lugar do seu corpo, de libertação na mente, Senhor. Deus, muitos que estão oprimidos, tomando remédios fortes, que o Senhor venha tirar toda a depressão, todo o síndrome do pânico, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, todo medo que caia por terra em nome de Jesus, que essa menina, que este homem, que esta mulher possa dormir bem à noite, possa ter saúde, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, as partes do Teu sangue, seja com cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem estado conosco nesse momento, pedindo oração pela Rina, Senhor. Essa mulher, a minha sobrinha, pediu oração. Toma nas tuas mãos, o Senhor conhece a necessidade dela, Senhor. Outros mais que têm pedido oração por família nessa tarde. O Senhor conhece toda a necessidade. Abre portas, entra com providência, em aposentadoria, em tudo aquilo que está às vezes enrolado, Pai, na justiça. O Senhor é advogado. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Ajuda nessa tarde e livra, Senhor, cada um segundo a necessidade nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, queremos orar também pelo nosso Brasil. Tem misericórdia, guarda, livra, Pai, de todo mal, de tudo aquilo que não provém da Tua parte, que tudo aquilo que o Senhor não aceita, seja Deus aniquilado, seja Deus repreendido, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tira, Senhor, aparta, Senhor, do meio desta nação, que nós possamos ter alegria para servir o Senhor neste lugar, onde nós estamos, na nossa cidade, no nosso Brasil, que tenhamos alegria do Teu Espírito Santo, porque nós queremos continuar a falar do Teu amor, a pregar o Teu Evangelho, que nós possamos continuar tendo liberdade, aleluia, de levar a Tua palavra enquanto é dia, porque a noite vem e nada podemos fazer. Por isso estamos aqui nessa live, nessa tarde, orando, buscando a Tua presença. Continua, Pai, a abençoar a cada coração. E o Senhor, prepara-nos ainda, esta palavra que ainda já está quentinha para falar, ó Deus, através da vida do pastor Luiz, que possa ainda vir de encontro à nossa vida, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus possa continuar a abençoar a sua vida. Aleluia, em nome de Jesus, amém? Então vamos continuar orando, né, um pelos outros. Não esquece de orar por nós, né? Amanhã vamos estar no retiro, dia todo, um retiro abençoado, eu creio, para a glória do nome do Senhor, amém, queridos? Que Deus abençoe você, continue conosco. A palavra está com o pastor Luiz, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque sabemos que Ele tem ouvido as nossas orações. É, Senhor, aleluia. O Senhor tem estado conosco, seja nos dias bons, nos dias maus, porque nos dias maus são aonde Deus nos prepara para que nós possamos orar mais, possamos estar mais na dependência de Deus. Por isso, meu irmão, é aquilo que a Ivone, ela passou aí para nós, a necessidade de clamar. Aleluia. E isso, eu louvo a Deus porque eu tenho aprendido a clamar a Deus pela sua grande misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, porque nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele não dorme, né? E ele sabe que a hora dele está chegando. E é por isso que ele tem trabalhado de maneira grande, de maneira, vamos dizer assim, sem preguiça. É, Senhor. Estive hoje... Tem misericórdia, Deus. Estive hoje cedo já levando algumas
ceias, né? Em algumas famílias. E muitas vezes a gente vê, né, cada fato, cada acontecimento, e a gente tem que só orar e pedir para que Deus tenha misericórdia, né? Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, ora diga Israel. O salmista nos ensina, né? O inimigo já seria nos engolido, já teria nos comido vivo. Mas as misericórdias do Senhor está sobre nós. Aleluia, glória a Deus. E é interessante que o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, ele nos ensina que as misericórdias do Senhor, ela se renova todas as manhãs. E é por isso que eu procuro acordar bem cedinho. Hoje era 4h30, nós já estávamos aqui no escritório orando, né? Eu procuro levantar bem cedinho, porque as misericórdias do Senhor, ela se renovam a cada manhã, né? Então eu procuro estar bem no começo da fila, né? Bem de manhã, para que o Senhor possa renovar as minhas forças, né? Porque se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Senhor. O inimigo teria prevalecido. Mas quando nós oramos, quando nós clamamos, amém, aleluia, o Senhor, Ele tem nos ensinado. Eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para repreender o inimigo, para desfazer as obras do diabo. Nessa tarde, eu não sei como você anda, eu não sei o que tem acontecido com você, uma coisa eu sei. Aleluia. Deus tem dado poder para nós. Nós, muitas vezes, não sabemos usar esse poder para desfazer as obras do diabo. Por quê? Porque Jesus, ele veio para nos dar vida, vida em abundância, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, nessa tarde, meu irmão, receba da parte de Deus autoridade na sua vida, para que você possa ter uma vida em abundância, para que você possa provar do melhor dessa terra, para que você possa glorificar o nome do Senhor, sabendo que Deus tem te chamado por cabeça e não por causa. Aleluia, glória a Deus. Para isso, nós temos que buscar as misericórdias do Senhor. Amém. Aprender a depender de Deus. Aprender a clamar a Deus. Senhor. E como nós aprendemos? Deus tem a sua maneira de tratar nas nossas vidas. A semana retrasada, eu e a Ivone, nós estivemos viajando e eu mostrei para ela aonde eu andei, aonde eu passei com comitiva, levando, trazendo boiada. E quando nós passamos lá na fronteira, em Bela Vista, eu mostrei o lugar para ela, dizendo, olha, foi aqui que Deus falou comigo. Foi aqui que Deus me tirou de trás da boiada para pregar a palavra, para levar a sua mensagem. Aleluia. E quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, que a gente obedece, Deus, Ele apranha os nossos caminhos. Por isso que o salmista, lá no Salmo 37, versículo 5, diz, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele te ajudará. Meu irmão, é só Deus para poder nos ajudar. Amém, aleluia. Nesses dias difíceis, nesses dias maus. É só Deus para poder nos ajudar nessa caminhada da fé. Mas para isso, nós temos que entregar sem reserva a nossa vida ao Senhor, para que Ele possa nos ajudar, para que nós possamos ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, glória e que a Deus. nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, aonde deixou registrado lá em Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
uma palavra aos nossos corações. Eu vou ler apenas um versículo que está aqui no livro de Jonas, no capítulo 2 e no versículo 10, que diz assim, eu vou ler o versículo 9 também. Jonas, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Mas eu, com um cântico de ações de graça, oferecer-te-ei sacrifício. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aleluia. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aqui nós vemos, irmãos, uma prova difícil, em que um homem de Deus, ou seja, um profeta, ele passou por quê? Porque ele tentou fugir de Deus. E quando nós fugimos de Deus, irmãos, a gente provoca problemas. Por isso, Deus, ele quer que nós obedecemos. Amém. Que nós submetemos a sua vontade, não a minha, mas sim a vontade de Deus. Porque Deus, ele nos chamou para um propósito. E qual o propósito? Para que nós possamos ser instrumento nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor, ele seja glorificado. Glória Jonas, a Deus, aleluia. Ele era um homem de Deus, ou seja, um profeta. E ele recebeu uma ordem de Deus para que fosse pregar na cidade de Nínive, a cidade grande, capital da Síria, aonde ali os filisteus, os sírios, ali aonde eles, vamos dizer assim, eram homens difíceis, e a maldade, ou seja, o pecado daquela cidade de Nínive chegou até o céu e chegou como, vamos dizer assim, algo que entristeceu o coração de Deus. E muitas vezes isso acontece, muitas vezes com nós, onde muitas vezes nós entristecemos o coração de Deus e deixamos de obedecer. E quando nós deixamos de obedecer a Deus, nós provocamos problema. Por isso, o profeta Samuel deixou registrado lá em Samuel, dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que Jonas tentou fugir de Deus. Ele, de vez de ir para uma direção, aonde Nínive ficava no Oriente Médio, ele foi para a Europa, ou seja, para a Espanha, sentido a cidade de Jope. Ele estava na cidade de Jope e desceu ao navio que ia no sentido a Espanha, ou seja, a cidade de Tarsis. E entrando naquele navio, ele desceu ao porão. E a palavra ela nos ensina que no porão daquele navio, onde aquele navio tomou curso, a cidade de Tarsis, ele entrou num profundo sono. E ali, por falta de obedecer a Deus, Deus mandou uma tempestade no mar. E ali, aquela tempestade, ela tomou uma proporção em que aqueles marinheiros entraram em desespero. Alguma parte do que eles estavam levando, eles começaram a jogar no mar para que pudesse aliviar o navio. E ali, cada vez mais aquela tempestade, ela se tornava mais forte. Por quê? Jonas estava no porão daquele navio. E a palavra de Deus nos ensina que ele estava num sono profundo. E quando nós entramos num sono profundo, praticamente
nós estamos 50% vivo e 50% morto. Ali nós perdemos, vamos dizer assim, a sensibilidade, e ali nós entramos num estado fisiológico que proporciona isso que eu disse agora, 50% vivo e 50% morto. E ali, a palavra de Deus nos ensina que o capitão daquele navio entrou e foi até o porão e encontrou Jonas ali dormindo. Imagina a tempestade que estava, o navio quase afundando, e ali Jonas naquele sono profundo, um sono demoníaco, vamos dizer assim, por falta de obedecer a Deus. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes, quando deixamos de obedecer a Deus, o que acontece? O primeiro amor se esfria, as coisas em que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós desclassificamos, saímos da presença de Deus, saímos da vontade de Deus e começamos a fazer a vontade do homem natural, sendo que Deus, Ele tem nos chamado como profeta. Aleluia. Para que nós possamos ser mensageiro da palavra de Deus. E é o capitão, despertando Jonas, fez que ele subisse e que ali junto com os demais começassem a clamar, assim como o cego Bartimeu, quando ele viu Jesus, né? Quando ele ouviu Jesus, ele viu aquele movimento, aquela grande multidão que seguia Jesus, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, aleluia, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Conforme a Ivone já passou para nós esta palavra, eu não sei o que acontece com cada um de vocês, mas uma coisa eu sei: Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém, glória a Deus. E ali um dos marinheiros disse: vamos lançar sorte para ver o porquê esse acontecimento, essa tempestade, porque tudo isso está acontecendo aqui em nosso meio. E lançaram sorte, e a sorte caiu justamente na vida do profeta Jonas. E ali perguntaram: o que é que você faz? E ele disse: eu sou profeta. Qual é o Deus que você serve? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, o Deus dos hebreus. Aleluia. Eu sou israelita. E ali os marinheiros temeram e ficaram com medo de fazer alguma coisa contra a vida daquele homem, Jonas. Mas Jonas disse: todo esse caos, tudo isso está acontecendo por minha causa, porque foi eu que provoquei esse problema, porque eu estou fugindo da presença de Deus. E aí nós vemos que Jonas, ele disse para que os marinheiros jogassem no mar. E ali os marinheiros, com medo, temendo alguma coisa, pegaram Jonas e jogaram no mar. E naquele instante Deus mandou um grande peixe. E aquele peixe engoliu Jonas. E aquele peixe esteve com Jonas no seu ventre por 3 dias e por 3 noites no fundo do mar. Então nós vemos, irmãos, quando nós deixamos de andar em espírito, em que voltamos às nossas origens, ou seja, o homem natural, o homem carnal,
que perde a sensibilidade de andar na presença de Deus, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, Aleluia. em que as coisas do mundo prevalecem na sua vida e o coração dele endurece para as coisas de Deus, ele começa a provocar problemas, porque Deus, ele está no controle das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. O salmista lá no Salmo 139 diz: para onde eu fugirei de Deus? Não tem, meu irmão, como fugir de Deus. Deus, ele está no controle. Deus, ele está em todos os lugares. O que nós temos que fazer é submetermos a ele, ou seja, obedecer a ele. É, Senhor. Por isso Aleluia. que o salmista, ele nos ensina lá no Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele te ajudará. Aleluia. É, meu irmão, é só Deus para poder nos ajudar. Porque lá no livro de João, capítulo 15, versículo 5, a palavra de Deus diz que Jesus disse: sem mim nada podemos fazer. Mas com Jesus, irmão, nós podemos dizer, assim como o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos que Jonas, no ventre daquele peixe, por 3 dias e por 3 noites, olha, ainda demorou 3 dias e 3 noites. Aí ele se lembrou de Deus. Aí ele fez um voto para Deus. Deus, eu creio que ele começou a clamar de uma maneira tão grande no ventre do peixe. Mais do que o filho Bartimeu. Mais que o Bartimeu. Eu creio que ele lembrou daquela receita do profeta Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e respondei-te-ei grandes coisas, coisas impossíveis que você não sabe. É, aleluia. Olha a situação que esse homem passou. 3 dias no ventre do peixe, no fundo do mar. Ele começou a clamar. Meu irmão, é momento de nós clamar. Não aceite essa situação que você está passando, não, meu irmão. Glória a Deus. É momento de você clamar, ou seja, é você e Deus. É Deus e você. Não espera do homem, não, meu irmão. É você e Deus e você. Assim como essa situação em que Jonas estava passando. E ele disse, com um cântico de ações de graça, ofereceu em sacrifício. O que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Aleluia. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aleluia. Imagina, irmão, o que Jonas passou. Eu creio que nesses 3 dias, 3 noites, foram os dias mais demorados da sua vida. E é assim, meu irmão, em que muitas vezes nós provocamos essa situação, em que nós deixamos de obedecer a Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina no livro do profeta Oséias, no capítulo 2, e versículo 14, que Deus, ele nos leva para o deserto. E lá no deserto, Deus fala ao nosso coração. E é no deserto, meu irmão, que nós realmente temos experiência com Deus. Amém. Glória a Deus. É no deserto em que nós sabemos quem nós somos, quem é o nosso amigo e quem é Deus. Aleluia. Esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Glória a Deus. em que temos aprendido a confiar.
Jonas não questionou mais com Deus. Jonas, ele obedeceu. Creio eu que ele consagrou a sua vida e se colocou em direção ao Oriente Médio, na cidade de Nínive. Chegando lá, ele começou a pregar esta palavra. Ele começou a pregar o evangelho da salvação para que aquele povo se arrependesse, para que aquele povo se humilhasse, porque Deus estava disposto a fulminar aquela cidade. É verdade. E o rei ficou sabendo, e todos os moradores, e eles começaram a clamar ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, dizendo: tem misericórdia de nós. E não somente começaram a clamar, mas também a jejuar. E ali por 3 dias, Jonas pregando o evangelho, creio que houve um rebuliço. Pessoas que estavam enfermas foram curadas. Pessoas que estavam oprimidas, em depressão, foram libertas. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui em Jonas diz que uma boa parte daquela cidade não sabia discernir qual era a mão direita e qual era a mão esquerda. E creio que Deus abriu o entendimento dos habitantes daquela cidade. Glória a Deus, aleluia. E eles se arrependeram, eles se converteram, eles voltaram para esse Deus que nós servimos. E a palavra de Deus, ela nos ensina que 120 mil, mais de 120 mil pessoas se arrependeram, se converteram a esse Deus maravilhoso em que nós estamos na sua presença. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, aqui nós vemos o maior avivamento que está registrado na palavra de Deus em poucos dias que se converteram a Deus pelo poder desta palavra. É, Senhor. Deus, ele vela por esta palavra. Amém, aleluia. Jesus mesmo disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, meu irmão, obedeça essa palavra. Não fique provocando problema para a sua vida, para a sua família. Se humilhe debaixo das potentes mãos desse Deus. Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Faça como o cego Bartimeu. Se humilhe. Jogue aquela capa. Aquela capa, creio eu que ela simboliza tantas coisas que estava prendendo ele naquela situação de mendigo, a estar mendigando ali na entrada de Jericó. E muitas vezes nós estamos presos a tantas coisas desse mundo em que Deus não aceita, em que muitas vezes entristecemos o Espírito Santo. E o que é essas coisas, pastor Luiz? É o pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele faz que Deus não ouve a nossa oração. Mas quando nós nos libertamos dessa capa, assim como fez o cego Bartimeu, e voltamos para Jesus e clamamos a Ele, Ele para. E Ele nos atende. Aleluia. E Ele realiza o desejo do nosso coração. É, Senhor. E Ele sabe o que você está precisando. O que queres que eu te faça? Ele perguntou ao cego Bartimeu. É, Senhor, aleluia. E o cego disse: Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. E imediatamente aquele homem foi curado. Meu irmão, vamos obedecer a palavra do Senhor, porque quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, como Jonas fez, nós provocamos os problemas. Porque nós vemos
lá em Provérbios, em que Salomão diz que a maldição, ou seja, o problema, a luta, a dificuldade, a enfermidade, ela não vem sem causa. Que nós possamos aprender a obedecer como Jonas, para que Deus, ele possa fazer um milagre. Aleluia, Amém? glória a Deus. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, como já foi falado nessa noite, nessa tarde. É muito bom estar na presença do Senhor, queridos. É muito bom ouvir Deus falar conosco, não é verdade? A necessidade realmente de nós pedirmos, clamarmos, buscarmos, porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Não é verdade? Que nós possamos realmente clamar a Deus em todo o tempo, nas nossas necessidades e também quando nós não estamos necessitando. É momento de clamar também, agradecendo, louvando, bendizendo o nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus continue a abençoar os nossos corações. Eu quero dizer que terça-feira que vem estaremos aqui novamente. Não, terça-feira que vem não. Na outra terça, sem ser amanhã. Terça-feira da outra semana. Nós estaremos aqui às 15 horas, junto com os irmãos. Participe dessas lives, compartilha com aquele que que está precisando de uma palavra. Talvez você conheça alguém. E então compartilhe. Aqui nesse momento que eu estava aqui, eu compartilhei com várias pessoas. E várias pessoas vão entrando, ouvindo. Então é dessa maneira que Deus age, falando ao coração daquele que precisa. Então nós sempre precisamos, não é verdade? As coisas de Deus sempre é necessário nós ouvirmos, porque sempre nós estamos precisando de uma palavra. Amém? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Quero agradecer todos os irmãos que estiveram conosco nessa tarde, Depois entrou também a irmã Dila. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Amém? Você, sua casa, sua família, continue, orando por nós. Que a gente também não esquece da irmã, que mora ali em Epitácio, é isso, Que Deus abençoe. Deus esteja com cada um dos irmãos que esteve conosco nessa tarde. Aqueles irmãos que vão entrar em outro horário, ouvir, participar. Deus te abençoe. Continue, nos honrando com a sua presença cada dia. Amém? Então, todas as terças, 15 horas. Hoje nós fizemos segunda, porque amanhã nós vamos ter um retiro com a nossa igreja. Amém, queridos? Vamos orar então. Que Deus continue abençoando você, amém? A sua casa. E que Deus continue trabalhar, naquilo que é necessário em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor até aqui esteve conosco. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo Espírito Santo que já falou ao nosso coração de uma maneira grande e poderosa. Continue a falar, ó Deus, ainda no decorrer dessa tarde, dessa noite, que possamos ficar remoendo esta palavra dentro de nós e aprender, Senhor, com ela, em tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Continue a abençoar o meu irmão, minha irmã, cada jovem, cada um que assistir essa live, Senhor. Esteja no controle e no comando de toda esta casa, toda esta família. Continua ajudando nessa caminhada, abrindo portas, entrando com providência, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, Pai, e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, querido, você e sua casa, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém.